Jesus não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá. Dá pra viver sem Jesus? Dá ou não dá? Dá não, irmão. É impossível viver sem Ele. Eu tanto tentei, mas foi só ilusão. Foi só tristeza, foi só dor, luta. Mas Jesus mudou toda a minha vida. Cante. Eu andava triste, sem rumo e sem direção. Andava pela contramão, não tinha alegria no meu coração. Tudo pra mim era em vão. Mas um dia eu encontrei uma amiga, minha vida tudo transformou. Hoje eu sou livre, o que passou, passou. Sou mais que vencedor. Cante assim, ó. Não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá, não dá, não dá. Olha pro irmão, capricha assim, ó. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá, dá não, não dá. Pra viver sem Jesus não dá. É verdade. Você sai daqui com essa mensagem no seu coração. Não vale a pena nem tentar. Aleluia. Hoje é impossível viver sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. É como ter asa e não poder voar. É como um peixe fora do mar. Mas um dia eu encontrei um amigo, a minha vida tudo transformou. Hoje eu sou livre, o que passou, diga, eu sou vencedor. Vai! Não dá, pra viver sem Jesus não dá, não dá. Ó, aquela hora, ó. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá. É isso mesmo. Senhor, nós estamos aqui porque precisamos da Tua presença. Espírito Santo, vem estar conosco toda esta tarde. Vem transbordar da Tua alegria no meio de nós. Vem trazer a Tua presença, a Tua palavra, a Tua voz. Aleluia. Eu andava triste, sem rumo e sem direção. Andava pela contramão, não tinha alegria no meu coração. Tudo pra mim. Mas um dia eu encontrei Jesus e a minha vida Ele transformou. Hoje eu sou livre, o que passou, passou. Você é o quê? Vencedor. Vai. Pra viver sem Jesus não dá, não dá, não dá. Ó, ó, ó. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá. É verdade, Deus. Precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor todo dia, mais e mais. Impossível. Hoje é impossível viver sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. É como ter asa e não poder voar. É como um peixe fora do mar. Mas um dia eu encontrei um amigo, a minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou. Aleluia. Não dá, diga. Dá não. Pra viver sem Jesus não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá, 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 não dá. Pra viver sem Jesus não dá. Pra viver sem Jesus não dá. Aleluia. Que a alegria do Senhor tome conta da sua vida esta tarde. Que Ele lhe encha de alegria, de avivamento, de fogo do Espírito Santo. É desse jeito. Oh, oh, oh. Bate palma para Jesus. A alegria do Senhor. O Senhor que encheu o teu coração de alegria. Ele é o mais interessado em te fazer feliz, meu irmão. Creia nisso. Vai, irmão. Ó. Ele é meu tudo, 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 tudo. É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, 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 tudo. Diz. É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo.
É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, 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 tudo. É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é a luz do mundo, Jesus de Nazaré. É o Cordeiro de Deus, consumador da fé. Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da paz, meu Salvador. É quem destrona Satanás, vai! É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, 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 tudo. Diga! Minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo. É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, 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 tudo. É minha força, minha rocha, meu escudo. E Daniel ele salvou da cova dos leões. Fez José, governador de multidões. Bartimeu que era cego enxergou. Jesus Cristo, Lázaro ressuscitou. Ele é meu tudo, 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 diga! É minha força, minha rocha, meu escudo, vocês. É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, 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 tudo. É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, tudo, tudo. Agora deixa a canção te levar à presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Enche este lugar de alegria. Oh Deus, a tua alegria é a nossa força. Nós queremos nos alegrar na tua presença, dançar na tua presença, te dar o melhor de nossas vidas, Senhor. Aleluia. Pra guerrear eu entro em consagração, me fortaleço com jejum e oração. E o inimigo ele coloca pra correr, e a vitória entrega pra eu e você. Ele é meu tudo. É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, 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 tudo. É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo. É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, 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 tudo. É minha força, minha rocha. Na tua vida a promessa vai se cumprir, e pela fé já vejo que Ele está aqui pra receber. Basta somente acreditar em tua vitória, Jesus agora vai te dar, vai! É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, 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 tudo. É minha força, é minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo. É minha força, minha rocha, meu escudo. É desse jeito, sinta a liberdade na presença do Senhor. Oh Deus, como é maravilhoso viver na tua presença, andar na tua casa, ter comunhão com o teu povo. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aproveita e conversa com Ele. Fala o quanto Ele é importante para a sua vida, ou então o quanto você quer que Ele seja. Mas não deixe a sua boca parada. Louve Deus. De quem? Meu, chame Ele de Pai. Pai, meu amor, amor, meu amor, meu tudo, tudo, razão de tudo. Deus, Deus, meu meu farol, farol, o farol que eu preciso tanto, preciso, como eu preciso. Aproveita para falar com Ele, meu irmão. Ei, fala para Ele: Deus, eu vim aqui porque eu preciso do Senhor. Eu preciso em todo dia, a cada momento, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso Te conhecer melhor. Eu preciso aprender a agradar o Senhor e andar nos Teus caminhos. Fale com Ele. Deus, meu, chame Ele de Pai. Pai, de quem? Meu amor, amor da minha vida, amor meu, tudo, tudo, razão de tudo. Deus, Deus, Tu és meu Deus, meu. Ele é o ar que você respira. Ah, de quem? Meu farol, farol, o farol que eu preciso tanto dele. Preciso, como eu preciso Te sentir todo dia.
pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso do Senhor, eu preciso tanto. Cante! Deus, a minha vida. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Mais uma vez, cante. Deus da minha vida, vem, 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 vem. Sou a tua casa. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor todo dia, todo dia, todo dia. E levanto as minhas mãos para te adorar e dizer que eu te pertenço. La 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 la. Cante para ele. La 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 la. Ele quer o seu melhor. Ele não quer saber o dinheiro que você tem, a roupa que você está usando. Ele não se importa, ele quer o seu coração essa tarde, meu irmão. Cante! Meu, chamei ele de pai, meu paizinho lindo, meu amor da minha vida. Amor, tu és o meu amor, meu, tudo, 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 razão de tudo, Deus, Deus, meu, o farol que ilumina o meu caminho, o farol que eu preciso falar pra ele. Eu preciso te sentir todo dia, é verdade, Deus. E olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso todo dia. Diga! Fica comigo. Sou a tua casa, Espírito Santo, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Deus da minha vida, eu quero ser a tua casa, vem morar em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Levante suas mãos e não pare de louvar. Lá, 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 lá. Recebe, Senhor. Recebe a nossa adoração. É de coração sincero, meu Deus. É de coração sincero que nós abrimos a nossa boca e queremos pertencer ao Senhor. Queremos abrir o nosso coração esta tarde e dizer: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Faz em nós a tua morada, Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos intimidade contigo, Deus. Aleluia. Oh. Glória a Deus. Tentar contar rápido um pouquinho o meu testemunho. Eu passei 10 anos cantando no mundo. E o meu sonho de começar a cantar é porque eu acreditei que na música eu ia realizar os sonhos que eu tinha a realizar. O sonho de uma casa boa, o sonho de um carro bom, um sonho de uma vida folgada, de uma vida tranquila financeiramente. Por quê? Porque eu venho de uma família de classe média baixa e meus pais sempre passaram por muitas dificuldades financeiras. Nós morávamos em Campina Grande, na Paraíba, e lá meu pai passou por muitos apertos. Nós fomos morar no Ceará numa tentativa de uma vida melhor e continuaram-se os apertos, e nós passamos por muitas dificuldades. Eu via tudo aquilo. Eu era criança, brincava, me divertia, mas eu também via todo o sofrimento. Eu via que meu pai passava a semana longe de casa, passava a semana viajando. Eu vi que minha mãe muitas vezes ficava sozinha chorando, cuidando de nós, 4 filhos, com muita dificuldade. Eu via que o nosso colégio, quase todos os anos, era atrasado. A gente passava o ano inteiro com o colégio atrasado. Eu ia para a feira com a minha mãe, enquanto meus outros irmãos já trabalhavam, eu era o menor. Eu ia com a minha mãe, enquanto ela ia com o dinheirinho contado e dizia: moça, quando chegar em tantos reais, você para que eu só tenho isso. Ela botava muita coisa no carrinho, mas a maioria das coisas ficavam, porque não dava para levar tudo. Eu via que a casa do meu pai nunca era terminada.
Eu via que os carros do meu pai eram carros velhos. Querido, eu sentia tudo aquilo como uma tristeza. E eu pensava, eu quero crescer, eu quero ficar mais velho. Quando eu ficar adulto, eu não quero viver desse jeito. Eu não quero mais andar de ônibus. Eu andava dentro de Fortaleza de ônibus para um lado e para o outro. Eu quero ter um carro bom. Eu quero ter uma casa boa. Eu vou me casar e eu vou ter filhos, mas eu quero ter uma casa boa, uma casa decente. Meu pai um dia botou ar-condicionado lá em casa. Aí todo mundo ficou muito feliz. Vamos dormir de ar-condicionado. Mas o dinheiro não dava para pagar a energia que o ar-condicionado consumia. Não usávamos ar-condicionado. Então, chuveiro elétrico não tinha. As nossas roupas eram roupas de primos que tinham uma vida mais tranquila. As roupas deles vinham numa sacola, a gente dividia as roupas com uma alegria, e aquela era a nossa vida. E eu dizia, eu sei porque que eu não sou infeliz. Porque, quer dizer, por que eu não sou feliz? Porque eu tenho muitas coisas a realizar, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, eu quero viver uma vida confortável, viajar, andar em restaurantes bons, eu quero andar de carro importado. Querido, eu sonhei muita coisa. Com 16 anos, eu já sonhava com tudo isso. E eu dizia, eu vou chegar lá. E na música, descobri esse amor, essa coisa gostosa de cantar, de conhecer a música, e entrei na música, passei por várias bandas pequenas, e comecei a passar pelo sofrimento de uma carreira começando. Aquele sofrimento de estar longe de casa, de estar viajando e passando por humilhações, de estar começando em bandas pequenas e cantar e não receber o dinheiro, de ficar em pousadas horríveis, de não ter estrutura nenhuma para cantar muitas vezes. E às vezes eu chegava em casa e comentava com meus pais, com meus irmãos, o quanto eu sofria. Tinha um dono de uma banda lá que eu cantava, que na época eu tinha problema de unha encravada nos 2 dedões dos pés. Os 4 cantos eram encravados. E ele bebia, e quando chegava lá no camarim onde nós estávamos, ele pisava no meu dedo. Ele bêbado vinha e pisava de propósito. E ali eu começava a chorar, eu tinha 16 anos. Só que ele dizia, não doeu não, né? Eu dizia, não doeu não. Porque eu dizia, eu vou aguentar isso. Eu vou passar por tudo isso. Porque eu quero realizar os meus sonhos. Eu quero enfrentar o que tiver de enfrentar. Eu vou enfrentar as dificuldades que eu tiver de enfrentar. Mas vai valer? Vai valer a pena. E batalhei, meu irmão. Até que um dia eu estava viajando, quando cheguei, minha família disse, olha, a gente estava aqui conversando, enquanto você estava viajando, e a gente teve uma ideia. Seu irmão do meio gosta muito dessa coisa de música também, ele está com vontade de montar uma banda. Vamos montar uma banda todo mundo junto? Você é cantor e a gente fica administrando, e a gente administra em partes iguais. A gente se torna sócio, meu pai, meus 2 irmãos e eu, cada um com 25%, a gente monta uma banda e acaba teu sofrimento. Você não precisa viajar e não ganhar, mas você vai ganhar seu dinheiro. Você não precisa mais estar longe de casa nos nossos aniversários, na noite de Natal, na noite de Réveillon, você vai ficar com a gente. Quando você estiver cansado, você não precisa viajar, a gente administra ali a agenda para você estar com mais tempo em casa também. Você não precisa passar por humilhação como você tem passado. A família vai administrar tudo. E aí eu gostei da ideia e iniciamos um projeto chamado Felipão e Forró Moral. Depois você pode entrar na internet, botar no YouTube, tem muitos vídeos, muitas coisas lá da nossa carreira na época. Querido, e nós não esperávamos, gravamos um CD ali, promocional, fizemos 5.000 cópias, conseguimos um dinheiro com patrocinadores, e muito rápido distribuímos esse CD ali em Fortaleza e em algumas cidades do interior do estado, para a gente divulgar. E esse CD estourou, nós não esperávamos, e nós começamos a ser muito procurados, e começou a tocar nossa música nas rádios, e começou a tocar nossa música nos carros de som, e aquele propósito de a família ficar mais unida, de ficar mais junta, de eu tocar, fazer menos shows, estar mais em casa, começou a se perder, porque começou a vir o sucesso. Nós no primeiro mês já fizemos 35 shows, e a partir daí nós não paramos mais. Você imagina que com 35 shows, daí só ia para frente, a banda não diminuía, a gente não tocava menos, eu não via mais minha família novamente. A banda começou a fazer sucesso no Ceará inteiro, depois fomos para Paraíba, depois fomos para o Rio Grande do Norte, Piauí, fomos para o Maranhão, Sergipe, Alagoas, Bahia, tocamos em Manaus, tocamos no Pará inteiro, tocamos em Brasília, tocamos em São Paulo, tocamos no Rio de Janeiro, tocamos no Acre, Rondônia. A banda começou a tocar muito. Só que o que é que acontece? O propósito inicial era todo aquele que eu lhe falei. Mas o sucesso, o dinheiro que começou a entrar, começou a proporcionar à minha família uma visão de uma vida que nós ainda não tínhamos vivido. E todo mundo gostou, disse, não, vamos trabalhar. E eu disse também, vamos trabalhar. Está chegando a nossa hora, é o nosso momento. Vai todo mundo ficar rico, vai todo mundo ficar bem, nós vamos mudar de vida. E começamos a trabalhar. Passei 3 anos...
cantando com a minha família nesse projeto, Felipão e Forró Moral. Eu viajava e eles ficavam em Fortaleza no escritório administrando a banda. Querido, só que com 35 shows por mês, eu não via mais meus pais nem meus irmãos. Eu ficava viajando o mês inteiro. Chegou um tempo que eu chegava na casa da minha mãe, pastor, minha mãe dizia assim: Filipão, você chegou, você quer comer o quê? Rapaz, a gente vai fazer um almoço hoje para você. Eu dizia: mãe, eu queria que a senhora me perguntasse se eu estava bem, se eu estou cansado, se eu comi. Ela já me tratava como Filipão. Maldade dela? Não. Ela também gostou do sucesso. Ela também imaginou, na expectativa do sucesso, que ela ia ter uma vida como nunca teve. Que o filho dela estava fazendo sucesso, era um orgulho. Mas ela não sabia como é que estava a vida do Filipão que estava na estrada. E eu passava muito tempo longe de casa. Eu chegava para falar com meus irmãos, e aí, como é que tá? Como é que foi o show e tal? Lotação, a gente viu e tal, deu muito dinheiro, aquela coisa toda, mas o relacionamento familiar foi se perdendo. Mas eu dizia: vai valer a pena, vai valer a pena. Querido, com 35 shows por mês, eu não via mais meus amigos. Eu tinha amigos, eu tinha amizades, eu saía para a praia, eu jogava bola, eu saía para churrasco, eu fazia algumas coisas, mas ali com 35 shows por mês eu não tinha mais. Eu não tinha mais vida social. Eu era o Felipão da banda Forró Moral, que estava fazendo muito sucesso e que tinha que aproveitar porque ia valer a pena. E aí os meus amigos, a gente só se via na hora dos shows, que eles ligavam e diziam assim: quando é que vai ter show aqui em Fortaleza? A gente vai e tal. Iam para o show, ficavam lá no camarote. Eu dizia: ô rapaz, queria deixar um grande abraço aí, meu querido. Gente, isso aqui é um irmão, é um amigo meu, a gente cresceu junto e tal. Mas o cara estava lá, eu estava aqui. Terminava o show, eu entrava dentro do ônibus e a gente ia embora, porque às vezes eu tinha 3 shows numa noite e eles ficavam lá e iam embora. Eu não tinha mais relacionamentos de amizade. Com 35 shows no mês, eu conheci a mulher que hoje é minha esposa num show. Terminou o show, ela foi lá e tal, conheci ela, a gente trocou o telefone, daqui a pouco a gente saiu, e por mais um tempo a gente estava namorando, com mais um tempo a gente se juntou. Loucura, porque a gente não se conhecia. E a gente ali pelo fogo da paixão, pela aquela coisa toda que aconteceu, a gente se apaixonou. Ela morava sozinha com uma filhinha de um outro relacionamento que ela teve. Eu me apaixonei e fui morar junto com ela. Mas eu não conhecia ela. E também não pude conhecer. Eu passei 3 anos vivendo com ela sem conhecer ela. Vivendo longe, voltava, passava um dia em casa. E aí viajava, passava mais 15, mais 20 viajando. Voltava, passava mais um dia em casa. E o nosso relacionamento era assim. Daqui a pouco nós sentimos que devíamos ter o nosso filho ou filha. Porque a Letícia, que era minha enteada, que eu abracei como filha, já estava crescendo sozinha. E era sozinha, e tinha solidão, tinha aquela coisa toda, da criança brincar. E aí nós tivemos a nossa primeira filha. Era Letícia e veio a Larissa. Mas a Larissa nasceu e eu também não via. Eu não convivia com a Larissa. Eu não vi os primeiros meses da Larissa. Eu não participei da gravidez da minha esposa. A minha esposa passou a gravidez inteira praticamente sozinha. Minha filha nasceu às 7 da manhã, numa quinta-feira. Eu fiz show na quarta até às 5. Peguei minha esposa em casa, levei para a maternidade. Minha filha nasceu às 7. E às 11 eu já estava dentro do ônibus da banda para viajar e passar mais uns 20 dias fora de casa. Minha filha foi crescendo, eu não via minha esposa. Eu comprei uma casa bonita, uma casa que meu pai nunca teve, uma casa cara lá no Ceará, uma casa que todo mundo olhava e dizia: que casona, mas eu não morava na minha casa. E aí eu comecei a comprar as coisas que eu nunca tive. A nossa geladeira era farta, a nossa geladeira tinha tudo, na nossa casa começou a ter tudo, nós tínhamos dinheiro para comprar. A banda já estava faturando R$1 milhão por mês. Nós já estávamos com uma estrutura muito grande, com ônibus, com caminhão, com escritório, com tudo. Nós já tínhamos mais 2 novas bandas. Estava entrando muito dinheiro, mas eu não vivia na minha casa. Eu não andava no carro importado que depois eu comprei. Eu não gastava o dinheiro que eu ganhava, porque eu passava o mês inteiro viajando. Não precisava de dinheiro nesse período. Minha esposa pegava o dinheiro que entrava na conta, sacava, pagava as nossas obrigações do mês, e no final do mês ficava o restante. E no outro mês já começava o mês seguinte e ficava lá, ia ficando dinheiro. Querido, e as coisas começaram a acontecer, os meus sonhos começaram a se realizar, e tudo aquilo que eu sonhava, o carro, a casa, o dinheiro, a fama, o sucesso, foi se realizando, e eu dizia: vai valer a pena, está quase valendo a pena, vai dar certo, já está tudo quase realizado. Mas tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia o que era. E eu comecei a dizer: eu estou infeliz. Mas por que você está infeliz?
E eu tentei conversar com meus irmãos. E eles disseram, rapaz, isso é um sonho teu. A gente está vivendo um sonho que quem começou foi você. Vamos construir, vamos ganhar dinheiro, vamos ficar rico, porque lá na frente vai valer a pena e tudo. Eu dizia, mas eu não estou feliz. E eu tentava conversar com meus pais, e eles diziam, não, Felipe, olha, a gente está vivendo um sonho que é teu, a gente está trabalhando junto, vai todo mundo mudar de vida, já está mudando de vida, isso está sendo bom para a gente, não é assim não, vai com calma, pensa direitinho. Eu comecei a dizer, eu estou cansado, eu não aguento mais. Comecei a falar com os meus amigos, cara, eu não estou feliz. E eles diziam, você está louco? Você tem 22 anos, você é jovem, você está rico, você está fazendo sucesso, você está andando de carro importado, você tem uma casa bonita, você está com o maior sucesso no Nordeste, o momento é seu, você está dizendo que você está infeliz? Que besteira é essa, pai? Deixa de ser louco, vai aproveitar, fica rico. E eu dizia, eu estou infeliz, eu não sei o que é que está acontecendo. E aí eu tentei conversar com o empresário, e ele disse, cara, esse é o teu momento, esse é o teu momento, artista é que nem jogador de futebol. Vai passar, daqui a pouco se passar, você não vai ter mais essa chance novamente, aproveita, vamos ganhar dinheiro, você precisa comprar imóveis, você precisa investir, quando você ficar milionário, você para, você faz show na hora que você quiser, você faz o que você quiser, que nem esses caras famosos aí, mas agora é o momento de você trabalhar. Querido, ninguém me ouvia, e eu comecei a dizer, eu não estou aguentando, é muito show, não estou aguentando. Me levaram para uma psicóloga, e a psicóloga escutou a minha história, disse, conte aí, hoje eu quero ouvir você. Eu disse, mas não é a senhora que vai falar, não? Disse, não, é você quem vai falar aqui. Eu digo, estão pagando e eu quem falo? A senhora que tinha que me pagar, né? Mas ela disse, não, você quem vai falar. E eu passei 2 horas contando como é que estava a minha vida. Quando terminou as 2 horas, ela disse, olha, Felipe, a sua família me procurou pedindo que eu tentasse lhe ajudar, para que eu usasse de algumas ferramentas, algumas coisas para eu tentar lhe ajudar. Mas, infelizmente, eu não vou poder fazer nada por você. E vou dizer mais. Se você continuar vivendo desse jeito, você vai morrer. Eu disse, doutor, eu não entendi. Por quê? Ela disse, você não tem vida. Você é um jovem que não vive. Você está vivendo sucesso, mas você não tem mais família, você não tem casamento, você não tem amigos, você está vivendo igual aquele palhaço. Sabe aquele palhaço que é palhaço desde a infância, e ele chega no circo todo domingo, ele tem que fazer a palhaçada para todo mundo, e ninguém sabe como é que está a vida dele. O pai dele morreu esses dias, ele tá de luto ainda pelo pai. Ele se separou da esposa com brigas, bateu na esposa, quase foi preso, está passando por um enorme problema no casamento. A mulher foi embora do circo, mas ele é palhaço. Ele tem que entrar lá no picadeiro e fazer a palhaçada, e todo mundo tem que rir. E o filhinho dele está no hospital para completar a situação, ele está ali vendo a situação do filho, mas ele sai do hospital, volta direto para o circo e tem que subir no picadeiro e fazer o povo rir. Você está vivendo do mesmo jeito. Esses artistas famosos vivem assim. É todo mundo infeliz. É todo mundo procurando felicidade no dinheiro, na fama, na glória, na riqueza. Todo mundo infeliz. Felipe, eles não têm vida. Eles ficam fingindo. Aparecem nos jornais, nas novelas, nas capas de revista. Eles são as referências da nossa sociedade. Mas eles são vazios. Eles não têm família. Os casamentos deles não são bons. Eles não têm tempo para viver com suas famílias. É só revista, jornal, entrevista, e novela, e TV. Eles não têm vida com os filhos. Eles não têm, é tudo uma aparência. Fingem para todo mundo, está todo mundo bem. Roupas caras, casa bonita, carro bonito. É tudo fingimento. Mas eles não encontraram a verdadeira felicidade. Felipe, você está vivendo do mesmo jeito. Eu vou dizer mais uma coisa. Se você continuar, você vai entrar na droga. Ou então na bebida. Você bebe? Eu digo, bebo, mas não é muito. Ela diz, tome cuidado. Volte aqui e vamos conversar. Vamos ficar fazendo como se fosse o tratamento, né? O acompanhamento. Eu passei 6 meses para voltar para a segunda sessão. Porque era quando a banda tinha agenda e dava tempo eu voltar. 6 meses depois. Eu voltei. E quando eu voltei, eu disse, doutor, eu estou precisando da sua ajuda. Porque eu virei um alcoólatra. Ela tinha dito para mim, Felipe, esse povo não é feliz e eles procuram um escape. E sabe o que é o escape? É a droga. O marido, quando está infeliz em casa, ele procura um escape. Qual é o escape? A amante. O filho, quando não está feliz no seio da família, ele vai procurar um escape. O que é que ele procura? A droga. O marido não é feliz no trabalho, não é feliz com a mulher, não é feliz com os filhos. Ele sai do trabalho, ele vai procurar um escape. O que é que ele vai fazer? Se embriagar. É assim. E ela tinha dito para mim, eu nem lembrei. Eu comecei a beber todo dia. Porque eu não conseguia ser feliz. E a banda ia fazendo mais sucesso, mais sucesso. Nós gravamos um DVD lá no Ceará, que foram 2 dias de gravação.
Nós gastamos quase R$800 mil nesse DVD. Foram gravadoras do Brasil inteiro lá ver esse DVD. A gente estava despontando para estourar no Brasil. Já estávamos com o Faustão pré-agendado, já estávamos com o Jô Soares pré-agendado. As mídias nacionais já estavam sendo contactadas para a gente lançar esse DVD no Brasil e estourar. Mas eu não conseguia ser feliz. E as coisas foram ficando mais difíceis porque eu tinha que subir no palco, infeliz, meu casamento desgraçado, eu não via minha filhinha, eu não conhecia minha filha, eu não via ela crescer, a minha família agora só brigava, porque eu dizia que não aguentava mais, eles diziam que eu estava louco, os meus amigos não me ouviam, ninguém me ouvia, e eu tinha que subir no palco e mostrar aquela alegria que o senhor viu no vídeo. Gente, eu subia no palco e eu gritava vagabundo, e quando eu gritava todo mundo... Era como se fosse o estopim. O povo ia à loucura. Tem vídeos na internet que a gente vê jovens com 1 litro de cachaça e fica lá o palco, eles filmando daqui. Vai começar o show do Filipão. Vai começar o show do Filipão. Gente, vem cá, Filipão, está começando e tal. Vem, Filipão. Aí o cara diz, bota a cachaça na boca e diz, eu vou beber até morrer. Tem, mas é o que acontece. As pessoas esperavam que eu entrasse no palco para fazer aquela alegria. Eu entrava com um chapéu, usava umas botas, um chapéu, uns cintos, umas coisas, umas roupas mais apertadas. Eu entrava dançando com as mãos na cabeça e rebolando. Tinha uma música chamada Striptease que eu baixava a calça, mostrava a cueca. Estava contando para o pastor lá. Querido, e as pessoas esperavam que eu fosse o palhação, a diversão da juventude. Mas como eu poderia divertir as pessoas se eu não conseguia ser feliz? Imagina a dificuldade. Foi ficando difícil para mim. Foi ficando cada vez mais difícil e eu comecei a beber. Sabe por quê? Quando eu bebia, eu entrava. Quando eu bebia, eu entrava anestesiado, irmão. Eu tinha sentimento de morte. Eu não tinha mais alegria nenhuma para cantar. Eu não queria mais bater foto com ninguém, dar autógrafo com ninguém. Aquilo para mim tinha perdido a graça. Porque eu vi que não valeu. Não valeu. A minha vida, eu era um artista. Mas tem empresário vivendo de palhaço também. Tem comerciante vivendo de palhaço. As pessoas olham e pensam que está tudo bem e não está. Tem gente que passa a semana todinha trabalhando, não tem tempo de ir em casa para dar um beijo nos filhos. E está vivendo feito um palhaço, a empresa é a maior, o restaurante é o maior, trabalha feito um louco e não vai valer a pena. É um preço muito alto que se paga. Querido, e a bebida passou a ser minha companheira, eu não tinha alegria, nós tocávamos todos os dias, eu bebia todo dia. E eu bebia e tomava energético, bebia e tomava energético. E os meus sentimentos eram de angústia, de solidão, eu tinha vontade de morrer, pastor. Eu dizia, eu tenho certeza que se eu morrer, eu acho que vai ser melhor do que eu continuar vivendo desse jeito. Então eu não queria ficar sóbrio, você imagina? Eu não queria ficar sóbrio. Eu ficava bebendo 2, 3 dias seguidos, era uísque energético, e uísque energético, comecei a fumar também, não fumava, e comecei a fumar muito. Fumar e uísque energético, e bebendo e fumando, bebendo e fumando. Agora eu te faço um desafio. Procura um cantor do mundo que não bebe nem fuma. É difícil. É porque são boêmios, gostam de beber? Não. É porque são infelizes. Nessa psicologia, eu aprendi uma frase que diz assim: por trás de todo alcoólatra, existe uma depressão não diagnosticada. Talvez por trás de todo drogado existe uma depressão não diagnosticada. Vamos mudar? Por trás de todo prostituto, por trás de todo alcoólatra, por trás de todo adúltero, por trás de todo homem que usa droga, por trás de toda mulher que trai o marido, por trás de toda essa vida existe uma infelicidade que não foi diagnosticada. Eu comecei a beber para poder aguentar. E aí eu deitava para dormir, às vezes não conseguia dormir de tanto energético que eu tomava. Era uísque energético, eu deitava, eu ficava assim ligado, não conseguia dormir. Aí o mundo sempre arranja desculpa. Irmão, não está bom o marido, mulher está tão nova, larga teu marido, vai atrás de outro, vai viver. Os caras dizem assim, rapaz, deixa tua mulher em casa, vamos tomar cachaça, ou se tem jogo do Corinthians, do Palmeiras, de São Paulo, deixa isso aí, vamos beber. E é assim, disseram para mim, tu não conseguiu dormir não? Tem uns comprimidos em tarja preta, tu toma e dorme, que é uma beleza. Igual um neném. Comecei a tomar comprimido tarja preta. Só que 1 não resolvia, 2 não resolviam, 3 tinha dia que não resolvia, eu tomava 4. Eu tomava 4 comprimidos, daqui a pouco eu passava o dia inteiro dormindo. Quando eu acordava já era noite, não tinha comido nada, tinha passado o dia inteiro trancado num quarto.
Quando acordava sonolento com o efeito do remédio. 4 comprimidos. Acordava, ó. Ei, rapaz, acorda na hora do show, traz o uísque com energético. Começava a beber novamente. Todos os dias vivendo dessa maneira. Meu casamento, minha família, eu disse, se eles não estão nem aí para mim, eu não estou nem aí para ninguém mais. Eu vou beber e se der para fazer o show, eu faço. Se não der, eu não faço. Se eu morrer, eu morro. Se eu cair, eu caio. Eu não estou nem aí para nada. Eu me joguei. E chegou um dia que eu estava bebendo muito. Passei o dia inteiro bebendo, a noite bebendo. Passei a madrugada bebendo. Terminou o show. Não quis bater foto. Pediram para bater foto comigo. Eu bati umas 2 fotos. Virei as costas. Vou bater foto com ninguém mais não. Tchau, tchau, tchau. Fui embora. E o pessoal lá ficou tudo revoltado porque eu não tinha batido foto. Fui embora, passei o dia dormindo. Fomos tocar em outra cidade. Quando eu cheguei nessa outra cidade, que eu olhei meu celular, já à noite tinham quase 80 chamadas não atendidas. Quando eu olhei, que foi que houve? Aconteceu alguma coisa. Retornei, era meu irmão mais velho, estava ligando. Eu disse, cara, foi que houve? Rapaz, pelo amor de Deus, me conta o que foi que aconteceu ontem. Eu disse, não aconteceu nada. Passei o dia bebendo e tal, à noite teve show. Rapaz, tem uma notícia tua aqui na internet dizendo que você estava drogado, você está usando droga. Eu disse, não estou usando droga, não. O que foi que aconteceu ontem, depois do show? Eu disse, rapaz, leia aí para mim. O cantor Filipão chega na cidade de Teresina, embriagado, drogado, acompanhado de prostituta. Depois do show, trata mal seus fãs, com grosseria, com estupidez e tal, efeito da droga e tal. Um dos rapazes que tinha pedido para bater foto comigo, ele era colunista de um site na cidade de Teresina, no Piauí. E ele não gostou porque eu não bati foto com ele. E ele escreveu a notícia da maneira que ele achava que deveria escrever. E quando eu recebi aquela notícia, eu não aguentei. Do jeito que eu estava, desliguei o celular, expliquei para o meu irmão o que tinha acontecido, mas desliguei o celular sem aguentar mais. Querida, a minha vida já era uma desgraça há muito tempo. Eu só fingia. Eu era o Filipão, que tinha uma casa bonita, um carro bonito. Ganhava dinheiro. Para a mídia, eu era o artista do momento lá no Nordeste. Mas a minha vida era uma desgraça. Naquele dia eu desliguei o celular e caí no chão, chorando assim. No chão do quarto onde eu estava. Eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém para conversar. Eu já tinha tentado conversar com meus pais, não me ouviram. Eu já tinha tentado conversar com meus irmãos, com meus amigos, com o empresário. Ninguém me ouviu. Querido, vai ter situações na tua vida que ninguém vai poder te ouvir. E as pessoas que te ouvirem não vão poder te ajudar. E, infelizmente, nós deixamos para falar com Deus somente nesse momento. Nesse momento, não tinha ninguém para eu conversar. Eu comecei a falar com Deus. Eu disse, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu tenho vontade de morrer. Deus, eu quero morrer. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não aguento mais ser esse palhaço. Eu sou um palhaço. Está todo mundo pensando que eu vivo uma vida maravilhosa. Eu sou um palhação para todo mundo. Todo mundo espera que eu suba no palco cantando, dançando, me alegrando. Ninguém me pergunta se eu estou feliz, se eu estou bem, se eu não estou. Eu não aguento mais essa vida. Querido, eu comecei a falar com Deus. Não foi orar não, porque eu não sabia o que era orar. Comecei a falar com Deus. Eu disse, Deus, eu não sei nem se o Senhor está me escutando. Eu não sei nem se o Senhor está me ouvindo. Eu não sei se o Senhor pode ouvir a voz do pecador que nem eu. Eu sou um pecador, eu sou um cara errado. Mas se o Senhor estiver me ouvindo, eu queria te fazer um pedido. Deus, o Senhor pode me tirar tudo. Pode me tirar o sucesso, a fama, eu não quero mais nada disso. Eu não quero mais cantar, eu não quero mais viver isso não. Me tire minha casa, meus carros, o sucesso, o dinheiro, tire tudo, Deus. Ainda que eu venha morar numa favela, que eu venha ser um homem que não tenha mais nada, que eu venha dormir no chão com a minha esposa e com as minhas filhas. Só o que eu quero é poder acordar, bater no peito e dizer assim, eu sou feliz de verdade. Só quero ser feliz. O Senhor pode me tirar tudo. E disse, Deus, não sei se o Senhor está me ouvindo, mas se o Senhor estiver me ouvindo, eu te prometo que a partir de agora, eu vou parar de beber. Se o Senhor mudar a minha vida, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. Levantei, joguei a garrafa de uísque que tinha na bolsa, nunca faltava uísque na bolsa. Joguei cigarro, joguei energético, disse, disse, Deus, eu não sei se o Senhor me ouviu, mas a partir de agora eu faço a minha parte. Querido, o que eu venho dizer para você aqui hoje é que não importa quem você é, não importam os seus pecados, não importam. Não importa se tem pecados que nem mesmo você os perdoa.
Às vezes nós cometemos erros na nossa vida que a gente não consegue se perdoar. Não importa como as pessoas olham para você, não importa o quanto você tem errado, não importa quanto a sua vida tem sido errada, não importa se você conhece a Deus, ou se você já foi no espiritismo, na umbanda, na macumba, no candomblé, onde você estiver, onde você quis ir, não importa. Sabe o que importa essa tarde? Sabe o que Deus quer ver de você essa tarde? É só um coraçãozinho arrependido, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Só isso. Filipão, e o que eu fiz? Está apagado. Naquele dia, eu não sabia que Deus estava me ouvindo, Ele me ouviu. Naquele dia, Deus recebeu a minha oração. E aquele foi o último dia que eu bebi na minha vida. Alguns meses depois, eu fui convidado a conhecer uma igreja evangélica. Já estava numa outra banda, porque eu tinha que cumprir um contrato com o mesmo empresário que eu disse que eu não podia parar. Passei ainda 1 ano e meio cantando, só que no começo desse 1 ano e meio, eu fui convidado por 2 músicos que eram evangélicos. Estavam lá na banda tocando comigo, mas eram evangélicos. Estavam ali por propósito de Deus, porque hoje nenhum dos 2 mais está no mundo, está tocando no mundo. E eles começaram a falar de Deus para mim. E eu dizia: não, Deus, eu tenho Deus. O negócio de Deus, não, você pensa que você tem ou não tem, eu tenho, eu creio em Deus. Eles diziam: não é isso, é um relacionamento. Deus quer mais, Deus quer te conhecer melhor. Você precisa também conhecer Deus. Deus tem coisas lindas para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. E começaram a falar daquele Deus. E eu aceitei ir para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu vi essa alegria que vocês viram aqui hoje. Tinha um jovem que estava em cima do altar, dando um testemunho da vida dele. Ele tinha 20 anos, ele era professor de forró, andava em todas as baladas. Enquanto eu estava cantando, ele estava dançando no salão. Ficava com as meninas, beijava na boca, namorava, farriava, fazia tudo que queria. Mas ele falava do mesmo vazio que eu sentia. E ele disse: irmãos, sorriso no rosto, brilho no olhar, bonito, sapato brilhoso, paletó, gravata, bonito assim, que nem o irmão. Todo. E eu olhava para ele e dizia: esse cara é feliz, cara. Esse cara é feliz, esse cara tem 20 anos, é feliz. Eu estou vendo pelo olhar dele. Você consegue ver quando a pessoa é feliz de verdade? Dá para ver? Você consegue ver? A gente consegue ver quando a pessoa está abatida, está triste. Quando a pessoa é feliz, ela está rindo para o vento. Eu dizia: esse cara é feliz, como é que pode? O que é que ele tem que eu não tenho? Que história é essa? E o povo começava a louvar e pulava. Eu dizia: esse povo está louco, o que é isso aqui? Querido, eu fiquei lá atrás na porta, tipo aquele irmão que está lá na porta escondido. E aí ele disse: irmão, eu hoje não sou mais professor de forró. Eu fui convidado um dia a ir a uma igreja evangélica, e lá eu ouvi falar de Jesus. Aquela palavra tocou minha vida e eu resolvi e decidi entregar a minha vida a Jesus. E hoje eu não sou mais professor de forró, hoje eu sou missionário. E viajo o Brasil inteiro pregando a palavra de Deus. E o vazio que existia em minha vida sumiu. Eu disse: é essa vida aí que eu quero para mim. É com esse povo que eu quero viver. É nesses lugares que eu quero andar. É com essa alegria que eu quero viver todo dia. Irmão, ele perguntou se eu queria aceitar Jesus. Fez a pergunta para a igreja toda. Eu não tive coragem de levantar a mão, não. Fiquei com vergonha, sabe por quê? Eu era muito conhecido lá no Ceará. E aí o povo sabia que eu tinha saído do forró moral. Já estava todo mundo chamando de doido. Se dissesse: Filipão está na igreja dos crentes, vixe, amarra ele e prende, que agora que for doido mesmo. Eu dizia: não, vou ficar aqui no meu canto. Se alguém me reconhece, é o negócio de aceitar Jesus, pai. Ei, irmão, eu não sabia que na Bíblia... Você crê na Bíblia? Crê, todo mundo aqui crê na Bíblia? Eu também tinha muita fé na Bíblia, apesar de não ler. Eu sabia que ali estava a verdade. Mas eu não sabia que lá tinha um versículo dizendo: se confessares a mim perante os homens, eu vos confessarei perante o Pai que está no céu. Que Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir. O coração aqui está pensando, está sentindo, mas Ele quer que você declare: Deus, eu quero o Senhor. Se confessares com a tua boca e creres com o teu coração, tu serás salvo. Eu não sabia, fomos embora, eu e minha esposa. Só que a palavra entrou.
A palavra foi plantada, a semente ficou no meu coração. E minha esposa desgostou, eu desgostei. E tu? Ela disse, eu adorei. Eu fiquei pensando que ela tinha gostado do rapaz que estava lá. Eu disse, meu Deus. Irmão, ela disse, pois terça-feira que vem nós vamos voltar. E se você não levantar a mão para entregar a Jesus, eu levanto sozinha. Eu disse, acho que eu vou perder. Voltamos terça-feira e entregamos a nossa vida a Jesus. Você pode bater palma para Jesus Cristo aí? Aleluia! Fazem 4 anos e 4 meses deste dia. Por isso que eu estou aqui hoje. Em 4 anos e 4 meses, Deus construiu na minha vida o que eu não consegui construir em 24. Deus construiu na minha vida o que o dinheiro não podia comprar. Irmão, não adianta você morrer atrás de dinheiro, não. Porque tem coisas que você precisa para ser feliz que o dinheiro não vai comprar, não. Só Jesus é quem pode te dar. Sabe qual é o problema, irmão? Não é por maldade. Eu busquei uma vida longe de Deus durante 24 anos. Não é porque eu era mau, não, irmão. É porque eu achava que a felicidade estava em outros lugares, pastor. Pastor, eu tenho certeza que tem gente que está aqui hoje, que até hoje não tem vivido com Deus. Não é porque é uma pessoa má, não. Não é porque, é do diabo, não, irmão. É porque o mundo, infelizmente, tem nos ensinado que a felicidade está no dinheiro, está na posse, está no poder, está na glória, está no carro novo, está num apartamento novo, numa casa nova, num lançamento. O mundo tem nos dirigido para isso. Está todo mundo morrendo infeliz. Dá para entender? Irmão, vou dizer uma coisa aqui com toda certeza. Eu não sei nem quem você é, mas tem uma coisa aqui que eu não vou errar. O maior desejo da sua vida é ser feliz. Eu estou mentindo? O maior desejo da vida do ser humano é ser feliz. O ser humano nasce sedento de felicidade. E o ser humano procura caminhos diferentes porque a gente é ensinado assim. Só que olha que coisa maravilhosa. Deus trouxe um paraibano, erradicado cearense, é assim que chama, lá de longe, para falar para você, irmão, agora você está sabendo qual é o caminho. Hoje, eu tenho um casamento maravilhoso. Hoje a minha esposa trabalha comigo. Ela é quem faz minha agenda. Quando eu passo muito tempo longe, ela vem para casa agora. Hoje, eu não tenho mais 2, eu tenho 3 filhas. 3 filhas lindas. Fica difícil até dos pastores me chamar com a família inteira, porque a carrada é grande. 3 meninas, pastor. Uma mais linda do que a outra. Hoje, eu não chego mais em casa embriagado. Aconteceu um fato, já para terminar, que eu passei a noite bebendo e deitei já quase de manhã para dormir. E minha filhinha, minha enteada, que é minha filha, ela todos os dias ia lá, me acordava quando eu estava em Fortaleza e pedia a benção para poder ir para o colégio. Eu dava a benção e ela saía. E nesse dia ela veio me pedir a benção, eu estava embriagado e empurrei ela. Nem me lembro dessa cena. Mas quando a gente está longe de Deus, como a gente faz besteira. Ela nunca mais me pediu a benção. Hoje eu digo, Letícia, a benção. Ela vem, a benção, papai. Mas ela nunca mais foi lá no quarto me acordar para me pedir a benção. Dá para entender? Hoje, a gente ora junto. Dá para entender a diferença? Dá para entender as referências, como mudaram? Hoje a minha família está reestruturada. Um dos meus irmãos, que na época ficaram sem falar comigo, eu passei 6 meses sem ver minha família, porque eles não aceitaram a minha saída da banda. Um dos meus irmãos, que depois que a gente voltou a se falar, eu chamava ele para a igreja, ele dizia, não vou não. Foi na minha casa um dia e disse assim, rapaz, eu vim te fazer uma proposta. Já estava na igreja eu. Ele disse, vamos voltar para a banda? Já está tudo melhor, está tudo resolvido, a gente já se perdoou, tá tudo bem, vamos voltar para a banda, vamos ganhar dinheiro. Se você voltar, o show é 50 mil, não tem... A gente vai ganhar dinheiro, vai estar tudo tranquilo, a gente já aprendeu muita coisa, então vai dar tudo dar certo. Eu disse, vou não. Deixa eu te fazer outra proposta. Vende a banda aí, vende tudo, vende o ônibus, vende tudo que tu tem ainda, vamos para dentro da igreja comigo. Irmão, ele olhou para mim e disse assim, não vou não, porque eu sou feliz assim. Eu gosto,
Eu gosto de beber, eu gosto de namorar. Ele tinha como se fosse noiva, que não era muito sério para ele, para ela talvez fosse. Mas ele saía com as meninas, namorava, ficava. Era uma vida desenfreada a vida dele. Ele gostava, ele disse, eu sou feliz aqui. Pastor, eu era recém-convertido, quando ele disse, eu sou feliz, eu não tive argumento. Eu disse, amém, então se tu tá feliz aí, eu tô feliz aqui, e não tem negócio não, nós dois não. Mas no dia que tu quiser vir para cá, tu dá um toque para mim e vem, porque tu vai entender o que é ser feliz de verdade. Ele foi embora. 6 meses depois, eu fui buscar ele dentro da casa dele com depressão. Ligaram para mim e disseram, olha, tu tá na igreja, tu tem os pastores, tu tá com a vida transformada aí, vai lá na casa do Marcelo que ele tá mal. Eu cheguei lá, ele estava com depressão. Chamei ele, convidei ele para ir para uma oração. E naquela noite Deus me deu o presente de ele entregar a vida a Jesus na minha frente. Bate palma para Jesus. Pastor, ele era um cara vaidoso. Só gostava de carro importado. Quando eu saí da banda, ele comprou um som para botar no carro de 25 mil reais, um som grande. Gostava de gastar, de farrear, de mostrar. Hoje ele está servindo a Deus numa igreja que não tem 20 membros. Bem pequenininha, mas super apaixonado por Jesus. Casamento transformado, o filhinho dele. Querido, naquela noite que ele entregou a Jesus na minha frente, uma frase que eu nunca me esqueço. Ele disse, eu não quero que meu filho cresça vivendo no mundo que eu estou vivendo. Eu quero que meu filho cresça vendo essa vida que vocês vivem aqui. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Nós temos vivido maravilhas. E eu que pensei que nunca mais ia cantar, estou cantando agora. Não dá, não dá. Dá para entender? Amém. Jô Soares. Irmão, olha só. Queria te convidar a ficar de pé. E o que eu vim dizer para você é que você hoje entendeu que não tem felicidade sem Jesus. Quando meu irmão disse eu sou feliz, ele não disse por maldade não. Mas ele pensava que ele ia ser feliz daquele jeito, mas o caminho que ele escolheu ia levar ele à morte. Jesus, ele resumiu o evangelho, irmão, há muitos anos atrás, milhares, dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Não existem caminhos. Ele é o caminho, o único caminho. Mãe, pai, ele é a verdade. Nós tanto procuramos. A gente quer uma vida de verdade, uma vida de valor, uma vida de alegria. Ele é essa verdade. Ele diz, eu sou a vida. Olha que frase linda, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não tem ninguém aqui que queira viver na miséria. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa palavra foi para mim e para você. E essa vida hoje, essas portas para essa vida de abundância, de alegria, de felicidade, essa vida que mudou a minha vida. Porque, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Eu não vivo mais os meus desejos, irmão. Irmão, eu não consigo mais parar hoje para planejar o ano que vem. Eu não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que eu não consigo. Sabe por quê? Porque eu tenho vivido todo dia o dia que Deus tem me dado. E eu tenho vivido muito feliz dessa maneira. Deus tem me surpreendido. Deus gosta de presentear. Deus gosta de surpreender. Deus gosta de nos alegrar, de nos ver sorrir. Deus gosta de fazer coisas que você olha e diz, não acredito, meu Deus. Ele diz, filho, foi eu que fiz para ti. É isso que Ele tem para a tua vida. E hoje, eu vou te fazer o convite que um dia me fizeram. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Levante sua mão aí de onde você está. Para dizer, eu quero aceitar esse Jesus tão lindo. Eu quero conhecer. Filipão, não conheço ele não. Mas eu quero conhecer. Deixa eu fazer algo melhor. Você que está levantando a mão, você pode vir para cá. Que eu vou chamar o pastor Eduardo. E nós vamos fazer uma oração abençoando todo mundo. Vem para cá, você que levantou a mão. Fica aqui pertinho da gente.
Você que está aqui na frente, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu sempre pensei em ser feliz, como todas as pessoas sempre pensaram. Mas, meu Deus, cada dia que passa, o Senhor tem mostrado para mim que não existe felicidade e nem vida sem o Senhor Jesus na minha vida. E eu nessa tarde, eu quero declarar perante tudo e perante todos que só o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. E eu sei que o Senhor vai lançar os meus pecados no mar do esquecimento. E eu passo, a partir de hoje, deixando de ser uma simples criatura do Senhor, para ser filho do Senhor, porque eu estou declarando que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Olhe agora para cima, vocês estão aqui, como se não existisse esse teto. Olhe para cima e diga: Senhor Jesus, obrigado por hoje estar escrevendo o meu nome no livro da vida. Eu tenho o meu nome no livro da vida. E o Senhor diz que todos que vêm ao Senhor, de maneira alguma o Senhor lançará fora. Diga graças a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus.